convite. Satisfação estar aqui no estúdio para falar um pouquinho desse meu trabalho para todos. Ô Rodrigo, 30 anos desse ministério se passaram? Sim, na verdade já 32. 32 anos. 32. O garoto Marco Aurélio Simon desapareceu em 8 de junho de 1985. Gente do céu. De quando? 85? 85. São 32 anos que eu fiz 32 agora, eu sou de 85. Olha só. Na época ele tinha que idade? Ele estava com 15 anos. 15 anos de idade, então era um jovem rapaz. Garoto. Era um garoto. E ele fazia parte deste grupo de escoteiros? Sim, de São Paulo, capital, do grupo de escoteiros Olivetano, e resolveram, numa das suas atividades, fazer a excursão ao Pico dos Marins, também como desafio, né, para que os garotos se tornassem sênior, que é uma qualificação acima de escoteiro. Então, esta investida ao Pico dos Marins, ela surgiu como ideia do grupo olivetano e mais especialmente como sugestão do chefe do grupo, chamado Juan Bernabéu, um espanhol, né? Surgiu como sugestão dele para que eles viessem ao Pico dos Marins em piquete e escalassem o mesmo, e aqueles que vencessem, conseguissem de fato chegar ao cume e vencer o desafio, tornariam sênior. Que coisa. Olha, deixa eu só mandar aqui um abraço aqui para Maria Anália, lá de Lorena. Ela está dizendo aqui: bom dia, Eduardo, gostaria de saber do Rodrigo Nunes onde encontra o livro dele para comprar aqui na cidade de Lorena. Um abraço aí, um beijo para todos de Lorena aí, acompanhando a Rádio Cruzeirense, a rádio que é 10. Então, Rodrigo, depois você passa para a gente então, onde o pessoal pode estar comprando esse livro aqui. Lembrando, pessoal, que é 2 livros em um. Ele fez uma terceira edição, é isso, né, Rodrigo? Isso, na verdade são 3 livros. São 3 livros em um, pessoal, olha só. Só explicando, se me permite, eu lancei o primeiro livro, Operação Marins, em 2006. Lancei o segundo livro, que é a continuação da história, em 2007. E quando fui lançar o terceiro para completar a trilogia, em 2015, já não se conseguia mais no mercado editorial o livro 1 e o 2. Então, por isso eu reuni as obras em um livro só. A pessoa comprando este livro, com licença, a pessoa comprando Operação Marins 3, né, ele já está com a obra completa. Então, já tem todos os detalhes aqui. E já antecipando, em Lorena, é possível na Livraria Nobel, do shopping. Nobel. Isso, do Ecovale. Do Ecovale, lógico. Shopping, é possível adquirir o livro lá. Na Letras e Companhia, também a livraria que fica bem no centro, na rua principal de Lorena. Aqueles que tiverem dificuldade, deixa o e-mail da editora, que é editoracasa@hotmail.com, né? E ainda assim, aqueles leitores que quiserem conversar comigo e até a possibilidade de um autógrafo, pode me encontrar também no Facebook, Rodrigo Nunes. Eu estou lá e respondo para todos os leitores. Olha, Rodrigo, realmente são tantas e tantas perguntas, além dessas perguntas, mistérios, o que realmente aconteceu. Você sabe que realmente aconteceu. Ele não quer contar. Ele não quer contar, mas enfim, durante a nossa entrevista nós vamos fazer essa grande descoberta sobre a Operação Marins. Lembrando que toda essa história se passa no Pico dos Marins, isso aqui na cidade vizinha de Piquete. Isso. No Vale do Paraíba. O Marins é uma montanha que hoje é considerada a segunda mais alta do estado de São Paulo. Certo. Ela tem 2.422 metros de altitude. Até pouco tempo atrás era a primeira do estado, né? Mas com a descoberta, com a exploração da Pedra da Mina entre as cidades de Queluz e Lavrinhas, a Pedra da Mina, com seus 2.790, passou a ser a montanha mais alta do estado de São Paulo. Então, Marins
ele está na cidade de Piquete. Estamos, inclusive, em temporada de montanha, né? Há muitos excursionistas, montanhistas que vão para lá. A temporada começa em maio e vai até meados de agosto. E é um atrativo natural que desperta muita curiosidade nas pessoas pela paisagem, né? Porque o visual é maravilhoso, tanto quanto pela história do escoteiro. Eu sempre quis escalar o Marins. Sempre. Cuidado, viu, André? Cuidado, você pode sair rolando de lá. Você também. Estamos aqui com o Rodrigo Nunes, ele é jornalista. Atualmente você é professor e também vereador da cidade de Piquete, isso? Eu leciono, língua portuguesa, história e também estou, reeleito agora. Entrei na política em 2013 e a população me confiou, me deu esse voto de confiança, essa credibilidade e reeleito agora para 2016, 2020. Muito bom. Olha, gente, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história maravilhosa que é a Operação Marins. O Rodrigo, quando que aconteceu a data que aconteceu toda essa história sobre o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio? Então, na verdade, como eu disse anteriormente, o Marco Aurélio ele veio de São Paulo com 4 garotos e mais um chefe. Os 4 garotos com 15 anos, a mesma idade, o chefe com seus 36 anos, saíram de São Paulo com o objetivo de subir o Pico dos Marins. E no dia 8 de junho de 1985, eles já estavam acampados no sopé da serra, bem na base, quando no início da caminhada, quando já estavam a uma certa altitude, a aproximadamente 1.200 metros de altitude, o garoto Oswaldo Lobeiro machucou o joelho numa pedra. Ele bate o joelho numa pedra e aí naquele momento ele diz que sentiu muita dor e os garotos também, conforme eu pude apurar na investigação, dizem que o Oswaldo gritava muito de dor, que não conseguia pisar, que não conseguia caminhar. Naquele momento, o chefe Juan decidiu abortar a excursão. Vamos retornar para o acampamento para socorrer o garoto que havia acidentado. Nesse momento, ele tomou algumas decisões. A decisão de que o garoto Ricardo Salvione o ajudaria a transportar o Oswaldo, porque ele estava machucado, então precisava de 2 para levá-lo. O garoto Ramatiz levaria os suprimentos, as mochilas, e o garoto Marco Aurélio pediu autorização do chefe para que ele fosse à frente do grupo para abrir o caminho, limpar a trilha, para que eles viessem atrás transportando o amigo machucado. Bom, é nesse momento que ele se separa do grupo, porque o chefe o autoriza. Ele pega um giz para fazer sinal de trilha, por onde ele passaria. Ele deveria marcar o número 240, que era o número do grupo deles, E ele foi marcando? E ele marcou, e também com um apito, para que ele fosse, caso se perdesse, localizado por meio do som, porque o som se propaga bem em ambiente aberto assim. Sim. Então, o que aconteceu? O Marco Aurélio se separou, fez as marcações devidas, mas aquele dia 8 estava muito frio, e a umidade, a serração, então essas marcas de giz feitas nas pedras, na rocha, elas sumiram, Elas sumiram porque, por conta da umidade, por conta do frio. E uns 15 minutos depois que o Marco Aurélio se distanciou do grupo, os companheiros não mais o viram. E aí chegou numa bifurcação, numa pedra. Então, depois de 15 minutos, minutos, mais ou menos, que ele se separa do grupo, descendo, voltando, porque lembrando que eles estavam a 1.200 metros de altitude. Eles estavam descendo em condições climáticas bem ruins, porque a serração lá, quando fecha, você não enxerga muito à sua frente. Certo. Então tem que considerar toda essa questão geográfica. E aí o Marco Aurélio desceu da frente, não foi mais visto pelos companheiros. Chegaram numa pedra onde havia 2 caminhos, uma bifurcação. Os meninos que estavam olharam a pedra e ainda conseguiram enxergar o 240.
e interpelaram o chefe dizendo: olha, o Marco Aurélio pegou a trilha da direita. Essa trilha da direita que o Marco Aurélio pegou não dava para passar segundo eles, conforme eles relataram, não era possível transportar o Oswaldo ali machucado, porque ele estava sendo carregado. O Juan, como chefe do grupo, tomou a decisão de pegar a trilha da esquerda e disse aos garotos que a trilha da esquerda se encontraria lá embaixo com a trilha da direita. Quer dizer, ele já estava perdido. O próprio chefe já estava perdido e não quis demonstrar, não quis passar isso para os meninos. Certo. Então, por autocontrole, por autossuficiência, ele não quis. E aí, pegou esse caminho, né? Se perderam mais ainda, porque o acidente com o garoto Oswaldo acontece às 14 horas. Eles só foram chegar no acampamento às 5h30 da manhã do dia seguinte, porque eles passaram a madrugada toda perdidos na mata. E quanto mais eles andavam, mais eles... E o rapaz com o joelho machucado. E o rapaz com o joelho machucado. Que isso? Nesse momento, é interessante também observar que o Juan, quando me deu entrevista, o Juan, que era o líder, o chefe, o Juan disse que ele tinha que andar, que ele tinha que caminhar, porque fazia muito frio e eles poderiam morrer de hipotermia. Então, manter o corpo aquecido. Foram andando, se distanciaram aproximadamente 6 quilômetros do acampamento, e quem anda em mata sabe que 6 quilômetros é muita coisa, é chão, né? Eles se distanciaram. Quando chegaram num casebre, onde um senhor de madrugada, por volta de 3 horas, saiu, assustado, e ainda deu a orientação, a coordenada certa para eles. Eles então pegaram o caminho, chegaram às 5h30 da manhã, mas no pensamento deles, o Marco Aurélio já estava no acampamento. O Marco Aurélio havia feito o caminho certo. Quando eles chegaram, que eles abriram o zíper da barraca esperando encontrar o Marco Aurélio, não o viram. O chefe então coloca os 3 garotos para dormir, para descansar, e volta sozinho para a mata para procurar o Marco Aurélio. Ficou 4 horas sozinho na mata. Não encontrando o Marco Aurélio, ele retorna, e aí, agora vem uma das... Além das infrações que eu já citei anteriormente que o chefe cometeu, por exemplo, a infração de permitir que o Marco Aurélio descesse à frente sozinho, do grupo é uma infração, porque é regra do escotismo, é regra do militarismo, que ninguém se separa sozinho. Verdade, isso eu ia perguntar. Né? Porque se acontecer algo com um, tem o outro. O outro para assessorar e ajudá-lo. Assim, se nós olharmos para esse caso, foram sucessivas infrações cometidas pelo chefe. Muitos erros. E uma anterior à subida é que estava combinado do senhor Afonso, que era um mateiro que morava lá no pé da serra, uma das pessoas que mais conhecia Marins e a região, estava combinado do senhor Afonso subir com eles, acompanhá-los. O Juan nega essa ajuda do seu Afonso. Ele nega essa companhia como guia, como pessoa experiente no local. E aí, por querer, talvez, e aí fica no campo das hipóteses, de que o Juan quis mais uma vez mostrar autossuficiência, autocontrole, eu não preciso de ninguém, eu posso subir com o meu grupo. E aí subiu e aconteceu o que aconteceu. Quando ele chega no acampamento às 5h30, em vez de bater na casa do seu Afonso, porque eles estavam acampados no quintal do seu Afonso ali, na mata, em vez de chamá-lo, olha, o garoto desapareceu, sumiu, o senhor me ajuda a procurar, o senhor não o viu por aqui, ele não passou. Não é possível. Simplesmente ele não chamou e voltou sozinho. Não é possível. Para subiu a montanha novamente para tentar procurá-lo. E aí volta depois de 4 horas, sem sucesso. As primeiras buscas foram feitas com homens da cidade de Piquete Escoteiros mesmo que ajudaram, mas o que eu quero chamar a atenção é que as buscas em torno do Marco Aurélio, elas duraram 30 dias. Foi 1 mês de busca com homens especializados. Ou seja, o pai do Marco Aurélio, o senhor Ivo Simon, que mora em São Paulo, é jornalista. E à época, com um bom relacionamento com a imprensa, ele conseguiu colocar o caso na mídia, e teve uma repercussão muito grande, até que as Forças Armadas entraram na procura, na busca. Vou citar alguns dados aqui. O Exército, o 5º BIL, o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, foi com 180 soldados para lá. Agulhas Negras mandou 6 alpinistas, foram 6 alpinistas de Agulhas Negras para descer caverna, toca buraco.
O canil de Taubaté mandou 10 cães farejadores para tentar pelo faro encontrar alguma coisa. Espeleólogos, exploradores de caverna. Eu sei que totalizou um número de 300 pessoas, aproximadamente em 30 dias. Ô Rodrigo, desse todo aparato que teve nessa busca, que foi, parece que realmente foi em cada canto daquela montanha Marins lá e tal, nenhum dessas pessoas que estavam lá conseguiram pelo menos chegar no local onde foi visto pela última vez o rapaz? Então, o local que ele foi visto pela última vez, as buscas começaram. Como que ele seria visto, Eduardo, se ele estava sozinho? Não, assim, o cão farejador tá lá, né? Se você jogar um cão farejador na onde lugar ele passou, Sim, vai sentir ali o faro do rapaz. Eu compreendi a sua pergunta e assim, os cães, houve falhas na operação, né? Uma das falhas, eu falei de 180 soldados, mas se a gente pegar as imagens da época, como eu analisei as imagens, a gente vai ver que muitos desses soldados andaram em fila indiana. Não se faz varredura em fila indiana, um andando atrás do outro. Quer dizer, houve falhas, porque os próprios militares à época não tinham experiência de terreno, não conheciam o local. Os cães farejadores, com o frio, deu coriza no faro. Muitos foram prejudicados né, com o frio. E aí, aonde eles chegaram? As buscas partiram de onde? Qual foi o start ali para as buscas? O local onde o Oswaldo bateu o joelho numa pedra. Então, onde o Oswaldo bateu o joelho numa pedra, que foi o local do acidente, eles procuraram chegar nessa pedra. E aí eles procuraram um raio de 30 quilômetros do local. Fizeram uma circunferência, foi um raio de 30 quilômetros de onde o Oswaldo. Por quê? Porque tinha que se considerar quanto um garoto de 15 anos consegue caminhar conforme os dias iam se passando. Quanto um garoto de 15 anos, com os conhecimentos que tem de sobrevivência, sobreviveria com as condições climáticas, com fome, com sede. Então tudo isso era considerado. Conforme os dias iam passando e as buscas não tinham sucesso, eles já iam considerando cada vez mais que encontrariam o corpo do Marco Aurélio e não mais o garoto vivo. Gente do céu, meu Deus do céu, realmente as buscas duraram 30 dias. Isso. Depois disso, o que aconteceu? Então, aí os militares, né, o chefe, chegou para o pai do Marco Aurélio e disse: olha, seu livro não dá mais para continuar, porque nós tínhamos que fazer na serra, nós fizemos. A época, o Franco Montoro era o governador do estado de São Paulo. O Franco Montoro mandou um helicóptero para lá. A aeronáutica de Guaratinguetá mandou um avião para lá. Então foi sobrevoada a área, foi prepotência dizer que a serra inteira foi procurada. Como eu disse, ela é muito grande a serra. Agora, num raio de 30 quilômetros, foi o que eles conseguiram andar e procurar. Posso fazer uma pergunta meio idiota? É o seguinte, mesmo que ele tivesse se perdido, vamos dizer assim, ele não conseguiria de alguma forma chegar até a cidade novamente? Sim, conseguiria, até porque era um escoteiro. Sim. Então, como escoteiro, ele também tinha alguns conhecimentos. Sabedoria para isso. E um outro detalhe, que mesmo não sendo escoteiro, né, a gente tem que considerar assim, Marins é uma montanha que o grau de dificuldade dela não é fácil, como muitos dizem, é um grau de dificuldade médio. Em alguns pontos de médio para difícil. Mas o que permite que você consiga, mesmo como leigo ali, sair da montanha e chegar a uma civilização, por exemplo? A altitude permite que você tenha uma vista ali de 360 graus. Ou seja, você tem então, a cidade toda. Você tem, na verdade é uma cidade. Você consegue avistar estradas. Sim, né? Você consegue ver caminhos. Lógico. Então, você imagina, olha, se eu tentar descer por aqui, eu vou chegar numa estrada e talvez chegue alguém que vai me socorrer. Então, mesmo com as condições ruins de clima, de serração e tal, ele conseguiria ter descido. É o que eu imagino assim.
não sendo vítima de um acidente de ordem natural, de repente, ele caiu, ele sofreu uma queda lá numa pirambeira, porque tem os precipícios e as pirambeiras, né? Mas considerando que ele tenha tido essa precaução, ele conseguiria, né? Porque hoje o Marins é explorado por muitos turistas, que eu aconselho a subir com guia de turismo, como profissional da área, do ramo, né? Mas muitas pessoas conseguem lá no alto ter essa visão ampla para sair em algum lugar. E quanto tempo é para subir e descer? Em torno de um caminho assim, uma excursão tranquila, com 3 paradas para lanche, tomar água, se leva em torno de 3 horas e meia, mais ou menos. Para subir e para descer. Ô Rodrigo, o Marco Aurélio, ele tinha algum tipo de deficiência? Sim. Porque o Rodrigo aqui está falando. Sim. O Marco Aurélio, assim, ele tinha um estrabismo acentuado no olho esquerdo, né? Marco Aurélio, ele tem um irmão gêmeo, o Marco Antônio. Quando você falou sobre a Operação Marins, eu até achava que o irmão, porque ele tem um irmão gêmeo, também tinha participado desse passeio. Não, o irmão gêmeo não participou. Nessa excursão, o Marco Antônio ficou em São Paulo. Ele havia passado por uma cirurgia e impossibilitou de vir. Mas do nascimento ao transcorrer da vida deles, eles passaram por algumas cirurgias, porque quando criança tiveram alguns problemas de saúde. Mas o Marco Aurélio, assim, mesmo considerando o estrabismo acentuado no olho direito e uma cicatriz no abdômen de uma cirurgia que fez de colostomia quando criança, o Marco Aurélio era um garoto ativo, né? Tanto ativo que quis demonstrar para os companheiros que estavam com ele, mais o chefe, que ele era capaz de descer na frente do grupo, que ele era capaz de abrir o caminho, né? Então ele tomou a iniciativa. Foi uma decisão assim de um garoto ativo, né? Então não se dá tanta assim intensidade para essa questão do problema físico, porque não o impedia de praticar a atividade do escotismo e outras atividades. Nunca foi encontrado nenhum lenço, boné, nada dele? Olha, tem até uma curiosidade, né? Eu, quando entrevistei um policial que trabalhou nas buscas, esse policial falou para mim assim: Rodrigo, só faltou Jesus Cristo descer, pegar a montanha, virar de cabeça para baixo, chacoalhar, caía todo mundo que estava procurando o Marco Aurélio, mas ele não caía, porque lá nem vive nem morto ele ficou. Isso é um depoimento de um policial que trabalhou nas buscas. E no meio das buscas, inclusive, um soldado perdeu uma faquinha de meia polegada. Uma coisa e acharam. Depois, durante as buscas, o soldado perdeu e tal, e durante as buscas encontraram essa faquinha, né? Então, fica assim, pô. Porque assim, na foto que está aqui no livro, ele está de boné, com o lenço dos escoteiros, com a roupa, né? Então alguma coisa ele poderia perder nesse caminho, né? Que seria pelo menos Ô Rodrigo Nunes, agora em 2017, quantos anos tem o pai do Marco Aurélio? Ele está com aproximadamente 80 anos. É vivo. Infelizmente, a mãe desse rapaz faleceu em 2015. Qual era o nome dela? Dona Neuma Simon. Neuma Silva. Simon. Esse casal, até no dia da morte dessa senhora, eles ainda tinham a esperança de encontrar o filho? Ainda tem, porque o pai ainda vive, né? A família tem. A família tem ainda essa esperança, mesmo depois de 32 anos que passaram e tal, ainda tem essa esperança. Olha, eu vou usar até das palavras que a Dona Neuma. A Dona Neuma dizia em uma das entrevistas, ela muito emocionada, falou para mim o seguinte: ela falou, olha, Rodrigo, filho não é como uma pedra de gelo que se dissolve, que se derrete, e a gente não acha, não ficam rastros e a gente não acha mais. Ela falou assim: eu queria que me mostrassem uma perna ou um braço do meu filho, que eu pudesse enterrá-lo, do que eu viver com a cruel dúvida do que será que aconteceu. E uma das coisas que muito esperançou o coração da mãe é que, no desespero, a família começou a procurar por várias pessoas que pudessem trazer até mensagens do Marco Aurélio, de repente psicografadas, se realmente o Marco Aurélio estivesse morto, né?
E uma das pessoas que a família procurou foi o Chico Xavier na época. Eu, inclusive, conto esse relato no livro. Eu ia até partir por esse assunto mesmo, né? Não por uma questão assim de crença, mas por uma questão de fato. Ocorreu, a família procurou o Chico, a dona Nilma pediu para que ele fizesse uma sessão especial para tentar contatos com o Marco Aurélio. E no final da sessão, ele abraçou a dona Nilma e disse a ela: olha, eu só consigo contato com os mortos. O filho da senhora não está entre os mortos. Deu um abraço nela, quer dizer, esperançou mais o coração da família dele estar vivo. Depois desse né? fato. Dele estar vivo. Gente, eu tô até arrepiado. Gente, agora até arrepiei. Porque realmente Chico Xavier é o pai de todos aí. E tem realmente, para quem acredita, claro, né? Para quem não acredita, a respeito também. Mas realmente ele tem um conhecimento assim fabuloso, fantástico. E a partir desse momento que ele fala isso para esta senhora, realmente, gente, a esperança dela, com certeza, foi ainda de mais certeza que o filho dela estaria vivo. Sim, e até hoje, né, a família acredita nesse trabalho de divulgação do livro e da história, principalmente da história, para manter a história viva, né? Tá bom, aí o Marco Aurélio, todo mundo acha que, né, a família acha que o Marco Aurélio ainda está vivo, supostamente vivo. Na época, houve algum desentendimento, alguma briga familiar? O pai se desentendeu com o filho, a mãe se desentendeu com o filho, os irmãos se desentenderam, né, ali e tal, para que ele realmente tomasse essa decisão: vou sumir no mundo, não quero mais saber de ninguém. Olha, é interessante. Poderia ter acontecido isso. É muito pertinente, claro. Quando eu fui a São Paulo, pelas diversas vezes que estive na casa da família Simon em São Paulo, eu pude ver como era o relacionamento entre eles, porque não é só o Marco Aurélio e o Marco Antônio de filhos, tem a Patrícia, tem a Adriana, tem o Fábio, né? Tem mais 3 filhos, eles são em 5 filhos. E aí eu pude ver um relacionamento muito amistoso, muito gostoso entre pai e filho, nada que pudesse levantar suspeitas, né? E aí a gente tem que considerar que o Marco Aurélio, ele era um garoto também que praticava a religião católica e participava de grupos dentro da própria igreja. O Marco Aurélio, dentro da classe na escola, ele era líder de classe. O Marco Aurélio participava do escotismo, que é um movimento totalmente sociável. Até os próprios professores do Marco Aurélio, eu tenho a declaração de que os professores assinaram dizendo que na escola nunca se observou qualquer comportamento suspeito de um garoto de querer fugir de casa, porque a família é muito bem estruturada, né? Tanto financeiramente, mas também a questão do lar da família, da estrutura da família, né? Emocional, né? Emocionalmente. E a questão de que, fica uma pergunta também, teria ele, com 15 anos de idade, tão bem planejado uma fuga que 32 anos depois ninguém o acharia, o encontraria? Então, assim, ele estaria vivendo como hoje, isolado do mundo, por conta da própria veiculação da mídia, né? Inclusive porque ele tem uma cópia dele, porque ele tem um irmão que é xerox dele, que a televisão muito usa para tentar localizar pelas características físicas, né? Mas se ele estivesse, né, em algum lugar, ele deve ter algum documento, ele deve ter cartão de crédito, né? Eu não sei, gente. Não sei, gente. É tantas possibilidades, né? A gente está falando de uma que tem várias outras que eu quero perguntar. Abre um leque, né? Eu só queria fazer uma pergunta rapidinho, só voltando um pouquinho nas buscas. As buscas foram feitas só por terra? Por baixo da terra, nada? Rio. Sim, foram feitas. Eles contaram com homens especializados, né? A aeronáutica entrou, né? E fez a busca aérea. Os soldados fizeram por terra e, inclusive, esses homens especializados... rios, lagoas... Não, mas tinha buraco, não precisa nem de buraco. Até porque é o seguinte... pedra! O terreno lá é rochoso. Então, é só pedra. É pedra, né? É pedra dura mesmo. Então, existe uma dificuldade, assim, de se abrir um buraco ali. Vamos considerar o cadáver do Marco Aurélio. Enterrou. Quem teria enterrado? Juan, de repente enterrou.
Porque o chefe da excursão foi colocado como suspeito do crime. Eu já ia falar isso, porque será que esse chefe não atacou o Marco Aurélio, ele ficou traumatizado e o Marco Aurélio saiu correndo pela mata? Então, não sei, gente, tem tantas possibilidades. Me desculpa, viu, gente, a gente está falando isso, mas tem várias possibilidades. Esse chefe não contava com equipamentos, com ferramentas ali, e nem tempo suficiente ele teve para abrir um buraco ali. E mesmo assim a polícia considerou essa questão, os soldados foram lá, onde dava para se abrir, abriram, aonde dava para sentir qualquer cheiro suspeito ali que pudesse, abriram, vasculharam cachoeiras, as corredeiras daquela região, e nada foi encontrado. Então ficou assim, as buscas, teve falhas, eu aponto as falhas nos livros da operação, mas contou com pessoas especializadas, contou com estrutura durante 30 dias ali na Serra. Mas assim como você falou realmente, né, desse rapaz, até Jesus Cristo mirasse o bico dos narizes, não encontraria o tal do Marco Aurélio. Gente, fica realmente difícil de desvendar. Você acredita que ele pode ser induzido ou não? Olha, a questão da abdução é ufologia. Eu fui entrevistado. Você entrevistou, você foi atrás dos ufólogos, dessa nossa opção também, porque a gente pensa assim, acho que foi em 87, né, que teve um ataque aqui de naves espaciais em São José dos Campos e tal, então naquela época já falavam muito sobre isso. Então, tem essa possibilidade também do Marco Aurélio estar lá na mata e, por fim, fez contato com o extraterrestre ali, o extraterrestre gostou dele, catou ele e levou embora. Então, interessante também, um outro assunto que é abordado. Os ufólogos, eu fui atrás para pesquisar, porque é uma ciência, estuda. E aí eles dizem o seguinte, que o Pico dos Barins, ele tem uma concentração de energia magnética. Que essa concentração de energia magnética, porque assim, num determinado, eu como guia, eu trabalhei 8 anos como guia nos marinhos, subia, acampei por lá e tal. Hoje, se você perguntar para mim, Rodrigo, nesses 8 anos que você subiu, que você levou o turista para lá, dormiu à noite, você nunca viu nada suspeito no céu, nada, numa nave, não, se eu disser para você que vi, eu estou mentindo, porque eu nunca vi. Nunca viu? Eu nunca vi. Durante viu? 8 anos dormindo lá. Agora, o que acontece? Uma coisa eu constatei pelo que eles falam. A bússola lá, ela fica um pouco desorientada por conta desse magnetismo. Então, essa concentração de energia magnética existe lá. Daí eles dizem o quê? Que essa concentração de energia, ela é responsável pela atração de objetos voadores. Então, que essa energia atrai os objetos voadores. E que o Marco Aurélio, naquele momento, teria tido tal sensibilidade para ver a nave e ele teria sido capturado lá. Só que após essa captura, o Marco Aurélio passou por algumas experiências no corpo humano, porque daí, como a ufologia, alguns ufólogos dizem, a pessoa é deletada, ela perde as referências de vida dela, quem ela é, para onde ela vai, quem ela foi, né? Ela é zerada, formatada. E aí, Marco Aurélio teria sido devolvido em qualquer outro lugar do planeta, né? E hoje ele estaria vivendo em qualquer país do mundo sem saber que ele é o Marco Aurélio que desapareceu aqui. Esta é a hipótese. Você sabe que eu já pensei nisso? Eu já pensei nisso nessa história. Porque nós podemos juntar aí com aquela... É um quebra-cabeça, viu, gente? Tanto que o livro aqui, parece um quebra-cabeça. Juntar com a mesma história de Chico Xavier em afirmar que o Marco, né, ele só tem contatos com os mortos. É uma possibilidade, olha, estou até arrepiando de novo. É uma grande possibilidade de realmente, é uma possibilidade, tem várias possibilidades, mas é uma possibilidade desse fato sim ter acontecido, dele ter realmente sido abduzido, ter feito toda essa formatado, toda essa transformação de vida e tal, e realmente ele pode estar em qualquer parte do mundo sem saber que ele é o Marco Aurélio. Então, o pessoal que está de qualquer lugar do mundo, né? A gente vai mostrar a foto dele depois. Quem sabe? Quem sabe, né? Vai que a rádio Cruzeirense... Mas será que ele volta com a mesma fisionomia?
Então, a polícia hoje já fez retratos falados do Marco Aurélio, pegou o irmão gêmeo e usou da foto do irmão gêmeo para colocar o Marco Antônio, por exemplo, cabeludo, barbudo, careca. Sem dente. Já fez várias. Mas, assim, mesmo nessa formatação, vamos dizer assim, ele voltaria com o mesmo físico ou de maneira diferente? Você acha que ele poderia mudar fisicamente? Não. Pelo menos pelo que eu ouvi nesses 12 anos, essa possibilidade não. Então eles entregariam ele formatado mentalmente? Fisicamente não. Ah, tá. Deixa eu aproveitar e mandar um alôzinho lá pro Júnior Armendro, tá lá curtindo nosso programa lá no bairro Pontilhão. Obrigado. Aqui de Cruzeiro, acompanhando aqui a nossa entrevista de hoje, que realmente está bombando, é uma das maiores entrevistas que a Rádio Cruzeirense está fazendo aqui nesse quase 2 anos que estamos no ar. É incrível. Obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo, Rodrigo, porque realmente é um fato, gente, que aconteceu em 1985, que nunca foi desvendado. Foi o ano que eu nasci, Foi o ano 18 de julho. Olha só, você nasceu 18 de julho, o negócio aconteceu quando? 8 de junho. 8 de junho. Então, eu nasci um mês depois. Um mês depois desse fato, eu já tinha nascido faz tempo. Mas, enfim. Gente, você tem quantos anos, Rodrigo? Com 35. 35 é a minha idade, ó. Minha idade, 82, o Rodrigo. Nasceu quando? Eu sou de 8 de setembro. Certeza. O Edu, ele é muita botox, ele tem mais de 100, né? É que na verdade eu cresci ouvindo essa história, né? Eu tinha 3 anos de idade quando o Marco Aurélio desapareceu. E às vezes as pessoas me perguntam por que do interesse do caso, né? Por que você se interessou? E eu digo o seguinte, em família eu já ouvia a história e já se colocava uma imagem negativa do Pico dos Marins. Ah, não vai para o Pico dos Marins porque vai sumir lá, vai desaparecer igual o menino desapareceu. E depois eu me transformei, eu fiz curso em turismo, me especializei em guia de turismo e me tornei um guia. Entendi. E aí a própria minha mãe mesmo dizia na época, não, meu filho, não vai, porque em 85 o número de evasão no escotismo aumentou muito. As mães começaram a tirar os seus filhos do movimento. Esse caso é um divisor de águas dentro do escotismo. Até a forma de procedimento, de conduta dentro do escotismo mudou e alterou muito depois do caso Marco Aurélio. Agora, uma coisa é preciso registrar. A família do Marco Aurélio nunca criticou o escotismo. A UEB, a União dos Escoteiros do Brasil, nunca foi a imagem da corporação. Porque se você procurar falar com a UEB hoje, eles não falam sobre o assunto. Porque eles acham que é uma mancha dentro da corporação. O pai do Marco Aurélio, em todas as entrevistas que ele dá, ele não fala mal do escotismo, ele, pelo contrário, ele incentiva as pessoas. Agora, a UEB não deu apoio algum, estrutura alguma. O próprio chefe o Juan, ficou desamparado, inclusive, com a questão jurídica. Porque ele ficou na mão dos policiais. Eu conto no livro aqui, nós temos que considerar outra coisa. Em 1985 era a ditadura militar no Brasil. Verdade. Já havia uma abertura política, mas ainda se vivia a ditadura. E o Juan caiu na mão da polícia da época, que queria dar uma resposta para a população, e ele foi torturado psicologicamente, fisicamente. Os garotos de 15 anos foram pegos na delegacia de piquete, sem a presença de um conselheiro de menores, um comissário de menores, porque na época não existia o conselho tutelar. Eles foram colocados em salas diferentes e torturados psicologicamente e fisicamente, para se dar uma resposta. A polícia queria desvendar, queria dizer que o Juan foi na época, taxado de pedófilo. Falou, ele tentou molestar o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio ameaçou o Juan, falou, eu vou delatar você, eu vou denunciar. E o Juan se viu ameaçado, falou, tem que dar um fim desse... E a polícia chegou na época a preparar um documento dizendo que tudo não passava realmente pedofilia, que o Juan era o culpado e tal. A polícia preparou, botou na frente deles para que eles assinassem esse documento. Os garotos foram torturados com uma arma apontada para a cabeça dentro da sala da delegacia de piquete, e eles não assinaram, eles eram convictos no discurso deles, inclusive em salas separadas eles foram ouvidos, e eles diziam, eu não posso assinar isso porque isso não aconteceu, eu não posso dizer que é essa história porque não é verdade, não corresponde com a verdade. E aí o Juan cada vez mais sofrendo na mão da polícia, sendo preso arbitrariamente, porque até hoje o
o nosso Código Penal, ele diz, ele é claro, não há crime se não há objeto, não há cadáver, não há corpo. Então, como não encontrou, por que o mano foi preso? Porque não existe, vai culpá-lo, vai condená-lo, vai prendê-lo de que forma? Se não é, ele cometeu infrações, ele era o responsável. Agora, condená-lo e culpá-lo e prendê-lo, não tem provas para isso. Ô, Rodrigo, você teve a oportunidade de, claro, conversar com esse Juan e também com os outros rapazes, quando Sim. você foi escrever esse livro aí, Operação Marins, você conversou com cada um deles e realmente o depoimento deles era o que realmente batia na época? É uma coisa curiosa, porque o depoimento cada um com a sua característica. Quando eu fui entrevistar o Ricardo, em São Paulo, o Ricardo veio com um discurso assim, muito rápido, muito pronto, parecia que ele não queria dar a chance de eu perguntar, de eu interrogá-lo, tentando passar toda a convicção daquilo que ele estava dizendo. O Oswaldo é o que mais sofre com essa história. Porque o Oswaldo se abalou. Você partiu ali O no caso Oswaldo dele, se né? abalou tanto emocionalmente, até hoje ele é abalado emocionalmente. Esse pessoal está com quantos anos? 45? 45, São jovens ainda. Então, o Oswaldo, o que aconteceu? Ele carrega a culpa do desaparecimento. Ele diz o seguinte: se eu não tivesse machucado, se eu tivesse acertado, meu amigo não teria desaparecido. Né? E aí, quando eu pus o depoimento, 20 anos depois, eu peguei o processo, o inquérito, botei na frente do Oswaldo e perguntei a ele. Eu só queria que você lesse o seu depoimento de 20 anos atrás e que você confirmasse para mim, é isso mesmo, a história é essa. Ele não conseguia, ele tremia, ele soluçava, ele chorava, porque realmente a gente tem que considerar que é uma ferida. Né? E colocar o dedo na ferida, mexer nesse passado. Então, assim, o Oswaldo se abala, ele deu o depoimento dele, tem contradições. Tem contradições, entendeu? Por isso que no livro tem um capítulo dedicado às contradições, do que um diz, o outro fala. A gente tem que começar a ler esse livro logo. Aí vou começar a ler hoje. Então, aí eu aponto as contradições, aponto as torturas que foram feitas, desmascaro aquilo que surgiu diante do imaginário popular. Bom, até a questão do bicho. Às vezes as pessoas têm... Isso que eu ia perguntar. Tem essa questão também. Esse é um animal, porque ela tem algum tipo de animal assim? Onça, O que alguma nós coisa. temos lá é a jaguatirica, que é um gato do mar. A jaguatirica, ela é de médio porte, né? E a sussuarana. Mas a gente tem que considerar o seguinte: a parte baixa da serra tem vegetação, tem mata fechada, tem fauna, tem flora. A parte alta já não tem esses animais, por conta da cadeia alimentar. O bicho não vai subir a determinada altitude se ele não for atraído por... Ok. Mas vamos considerar ainda a possibilidade do Marco Aurélio estar descendo e se deparar com um bicho desse, e um bicho desse se sentiu acuado e atacou de repente. Não. Sim. Um animal como esse, ele não come por inteiro. E não come roupa. Osso, roupa rasgada, sangue, vestígios. Exatamente. Não tinha nenhum tipo de vestígio. E nenhum vestígio foi encontrado nesse aspecto. Entendeu? Outra coisa engraçada também, que você tocou no assunto antes de nós. Deixa eu só fazer um rapidinho. É sobre a lenda, né? As pessoas tinham uma lenda sobre essa história do Marco Aurélio, né? Algumas pessoas, até hoje, acham que o Marco Aurélio não existiu. Não existiu. Né? E algumas dizem... Tem essa possibilidade de Não, ter uma coisa desenvolvida psicologicamente na cabeça de cada um daqueles meninos? Surgiu tanta coisa assim, como se a história fosse fruto de uma combinação entre o seu Ivo e o prefeito da cidade para promover o turismo de Piquete, para ganhar também, que o irmão gêmeo, o Marco Antônio, que na verdade irmãos gêmeos não existem, porque o Marco Antônio é um só. É um só, é a mesma pessoa. Foi passando por Marco Aurélio e Isso. outro dessa história. O que eu posso dizer como jornalista que investigou o fato é o seguinte: são gêmeos e 2 existiram. Primeiro, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento, ela inclusive, ela consta, se você é gêmeo de alguém, vem constando na sua certidão. Fulano é gêmeo de Beltrano. Então isso consta. Aí depois a gente que está investigando tem que considerar assim, mas a certidão pode ser falsificada, pode ser um documento, tá. Aí em São Paulo, a época que eu estava em 2005, 2006 investigando, eu fui até a maternidade onde eles nasceram.
E eu descobri, inclusive, que uma das enfermeiras que participou do parto, que estava lá, como o caso teve repercussão, ficou famosa, a mulher ainda era viva. E ainda consegui a informação da boca dela, de que, olha, nasceram 2 de fato, não veio um só. Então tudo isso não passa de imaginação fértil das pessoas, de fruto da... Pergunta, André. Não, eu queria saber se ele vai fazer algum livro sobre a Elisa Samúdio também. Não, é sério. Porque são fatos parecidos. O problema é que prenderam o tal do... Mas já soltaram. Já soltaram de novo? Ele vai dar aula pra criança agora. Depois eu vou falar sobre isso depois. Meu Deus. Ele vai dar aula pra educação infantil de futebol. Não é possível. É sério. Não é possível. Não, Então, mas assim, falando sério. Falando sério. Porque assim, são fatos, não dizendo que a história é igual, mas alguns fatos são muito parecidos. Nunca se viu o corpo da Elisa também. Né? A gente sabe que o Bruno deu fim. Não sabe qual foi o fim que ele deu, mas algum fim ele deu. Mas assim, não se viu mais o corpo, não se viu nada, não se achou nada. Tá aí uma... Você está levantando um assunto, assim, um pouco antes do caso Marco Aurélio, também no Brasil, aconteceu o caso do menino Carlinhos. Sim, eu lembro. Tem um livro, inclusive, do jornalista Rui Medeiros, que foi escrito, e até algumas pessoas tentaram costurar a ideia do caso Marco Aurélio com a ideia do Carlinhos. Porque eu já li esse livro do jornalista Rui Medeiros. O Carlinhos era filho de um industrial falido. O pai faliu uma empresa e tal, ele era o caçula de todos e teria contado com a participação de um ex-funcionário que fez o sequestro do menino. Mas, em que o pai do Carlinhos teria se baseado? E para quê? Qual seria o objetivo daquilo? Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo rapidamente. Antes do caso Carlinhos, um cônsul brasileiro, Luiz Gomídio, foi sequestrado no Uruguai. E esse cônsul, o governo brasileiro, na época, fez uma campanha nacional de mobilização para conseguir recursos, dinheiro, para a libertação desse cônsul. E o povo brasileiro, como muito solidário, o povo brasileiro começou a ajudar a pagar o resgate desse cônsul. O pai do menino Carlinhos teria se inspirado nessa uma brecha aí também nessa história. Exatamente, teria se inspirado nessa história para saldar as dívidas dele, para quitar o que ele tinha e tal. E aí ele teria feito então toda essa trama, né? Só que a trama do menino Carlinhos não teria dado certo, porque o Carlinhos morreu. De fato, quando estava chegando a investigação para o caso do pai ser o criminoso e tal, houve uma queima de arquivo ali, o ex-funcionário teria apagado o menino. Aí passa, porque foi na década de 70 o caso Carlinhos. Aí vem a década de 80, aí entra o ano de 85, aí fala, não, só pode, o senhor não teria se inspirado nessas duas histórias anteriores para conseguir financeiramente, porque ele tem uma empresa de comunicação social, é jornalista, e em 85 a empresa estava muito bem financeiramente, porque eu tive acesso a isso, então não dá para se atrelar a história a essa questão. Falaram de seguro de vida, Marco Aurélio teria um seguro de vida, mas olha só, seguro de vida, Marco Aurélio até hoje não tem atestado de óbito. Então, seguradora só paga mediante atestado de óbito. O Marco Aurélio é tido como desaparecido. Meu Deus. Né? Então a família não se beneficiou de qualquer dinheiro nessa questão. Então não teve esse envolvimento que possa levar a suspeitar da família. Muito pelo contrário, é uma dor muito grande que toda vez que eu, inclusive, trago aqui, eu não falei ainda, mas quero deixar registrada a mensagem que eu trago do pai, do seu Ivo, que ontem mesmo eu conversei com ele, anteontem, e ele falou para mim, Rodrigo, leve meu abraço para o pessoal da rádio, diga que no momento, numa segunda oportunidade, se quiserem marcar, eu estarei à disposição. Vamos trazê-lo aqui. Não, a gente vai fazer com ele lá em São Paulo. Ele é dia 22 de setembro. Então, ele está à disposição, ele está aberto para falar, né? É sofrido, é uma pessoa, mas é receptível, fala, e a gente tem que considerar que muito já se explorou dessa história no sensacionalismo, sabe? Já usaram muito como a televisão faz para fazer espetáculo, né? Para ter audiência, etc. Tanto que a credibilidade do meu trabalho
é em cima da seriedade, da investigação. Por isso eu conquistei, graças a Deus, essa relação de proximidade com os pais. Porque não é fácil falar sobre o assunto. Para eles não é fácil. Emocionalmente, você vai e põe o dedo na ferida mesmo e tem que abrir o passado e falar da dor que é até hoje viver com a dúvida, sem saber o que aconteceu, onde ele está, né? Então fica aí tem um caso em Brasília, que é do caso Pedrinho, não é do Carlinho. O Carlinho é esse do Rio. O caso Pedrinho, que foi sequestrado? Que foi sequestrado pela Vilma, eu ia falar isso agora, 40 anos depois foi encontrado. Você lembra dessa história? Lembro, lógico. Eu lembro. Mais ou menos inspirado na Senhora do Destino. Então, eu estava pensando que ele estava falando do Carlinhos, eu achei que era do Pedrinho, já ia falar besteira aqui. É o menino que ia ser sequestrado pela Vilma. Não, é o Pedrinho, Carlinhos são histórias diferentes. Rodrigo, é o seguinte, vamos de novo aqui, porque agora eu estou totalmente perdido. Mas rapidinho, pode falar. O irmão dele, o que o irmão dele acha disso tudo? Olha, boa. Porque até a gente falou do pai, mas e o irmão? Eu vou dizer... Brigou com o irmão? Não, estou dizendo que o irmão acha da história. Brigou com o irmão, né? O Gênero. O Marco Antônio. Ele tem também uma coisa que assim, a psicologia fala, né, que irmãos gêmeos sente o que o outro sente. Isso. Né? Telepatia, aquela telepatia. Eles têm uma forma... Inclusive, quando eu entrevistei a Dona Neuma falou para mim uma coisa: quando eles eram crianças, eles ficavam doentes na mesma época, caía dente na mesma época, e eles estudavam na mesma sala. Né? Teve um determinado momento que a família até decidiu separá-los. Né? Eles estudavam em colégio de freira, e eles foram conversar com uma freira para tentar separá-los. Né? E quando fizeram essa tentativa, eles adoeceram. Né? E os dois ficaram muito doentes e tal. Aí uma pessoa da escola, do colégio, chegou e falou: olha, Dona Neuma, não tenta forçar essa separação não. Deixa que a vida naturalmente se encarregue dessa separação. Meu Deus do céu. E hoje, quando o Marco Antônio dá entrevista e fala, o próprio Marco Antônio fala: eu como irmão gêmeo não sinto meu irmão morto, eu sinto meu irmão vivo. Aí, ó. É outra possibilidade também. Porque realmente, assim, muitas histórias. Eu tenho 23 anos de rádio e muitas histórias, muitas pessoas que me falaram, conversaram e tal, que realmente tem essa irmãos gêmeos e tal. Eu falo: Eduardo, no dia que a minha irmã, ou o dia que meu irmão morreu, eu senti. O dia que minha irmã foi atropelado, eu senti uma dor. O dia que aconteceu isso, eu senti também. Então tem essa telepatia entre esses irmãos gêmeos. Não sei se essa sensibilidade, não sei se isso funciona para todos, mas na maioria das pessoas que eu conheço, que tem o seu irmão gêmeo e tal, acontece isso. Isso eu acho que é até provado por... Sim, cientificamente, da psicologia. Né? Isso mesmo. Mas, Rodrigo Nunes, a minha pergunta... Vai abrir. Gente, vai abrindo tantas possibilidades. Os outros irmãos? São mais velhos? São mais velhos. Tem a Patrícia, que é a caçula. Depois dos dois? Depois dos dois, a Patrícia é a então caçula. ela não teve muito contato? Teve. Diz ela também, quando eu pude entrevistá-la, que o ambiente familiar era sempre muito saudável. O Marco Aurélio, inclusive, eles falam que era um dos mais brincalhões. O Marco Aurélio tinha um apelido de Caqueio. Até um dos capítulos do livro, o título é Caqueio. Porque Caqueio era o Marco Antônio, quando criança, não conseguia falar Marco Aurélio e chamava o irmão de Caqueio. Então apelidou-se Marco Aurélio de Caqueio. E aí os irmãos relatam, e a família é sempre unida, muito unida a família, até hoje. E aí eles relatam sempre um ambiente muito amistoso. Eu perguntei dos irmãos, porque assim, muito se fala do pai, da mãe e do Marco Antônio, mas os outros irmãos ficam meio que assim, não aparecem tanto como personagens dessa história, desse mistério todo, né? Porque eu acho que também não tiveram tanta participação assim nessa história toda. Mas eu queria depois saber como que eles veem essa história, né? Porque assim, se passou com o irmão, né? Eles eram mais velhos, tem uma mais nova, você já falou que o relacionamento deles era muito bom.
Porque assim, se ouve muito do Marco Antônio e pouco dos outros. Você ouviu todos? Ouvi. Eu tive a Conversou com chance todos. assim, de ter contato com a Adriana, com o Fábio e com a Patrícia, né? Além do Marco Antônio. E o que eu pude observar é uma casa, uma família assim, hoje são casados, levam suas vidas em São Paulo, têm seus filhos, mas qualquer oportunidade que podem, estão junto do pai. O negócio, inclusive, é um negócio de família. A Patrícia trabalha com o seu Ivo Simon. É uma família de jornalistas, de assessor de imprensa, né? Eles têm uma boa reputação no mercado. Trabalham, Simon Press é o nome da empresa. Eles trabalham no segmento de eventos, de publicidade, de organização, de cerimonial e até mais voltado para o golfe, para a atividade esportiva do golfe, né? E eu vejo que eles têm um bom relacionamento, inclusive falam sobre o caso também. Quando é possível, em algumas matérias e reportagens, aparece a Patrícia falando, aparece o Fábio, a Adriana. Até quando participamos do programa do SBT, a gente teve no Domingo Legal, participando quando ainda era o Gugu, né? Nós estivemos lá falando sobre o caso, a família foi inteira. Eu lembro desse falar. programa. Não, eu tenho várias perguntas e estão surgindo. Rodrigo, você que é um jornalista, pelo que deu para notar, você investigou toda essa história e tal. Nunca passou pela sua cabeça de sair atrás para ver se você encontrava o Marco Aurélio? De investigar, de correr, essa possibilidade de saber aonde ele está, de investigar, de descobrir aonde o Marco Aurélio está? Olha, 12 anos que eu investigo esse caso. E se você encontrasse com ele? Eu hoje tenho uma... Aí daria um best-seller. Não, aí realmente seria Na verdade, assim, é o propósito, é o objetivo. Eu nunca quis ganhar dinheiro, como alguns dizem, né? Esse cara é aproveitador. Eu já escutei isso. Ele é aproveitador, ele quer ganhar dinheiro. Eu também escutei isso também. Com um livro, explorando uma história que... Não, por que eu optei pelo livro também? Porque o livro fica para a posteridade. Ele está lá na sua estante, a qualquer momento você pega, você lê, as palavras estão grudadas no papel. E passa de geração para geração. Passa de geração para geração. Então, a minha opção foi o livro, como eu disse... Para a história não morrer. Para a história não morrer, nasceu dentro do ambiente acadêmico. Eu nem era ainda profissional formado, eu estava dentro da faculdade quando fiz o TCC, trabalho de conclusão de curso. Curiosamente, dentro da minha faculdade que eu fiz em Lorena, na FATEA, Faculdade de Integração Territorial, hoje Unifateia, eu curiosamente descobri que dentro da faculdade tinha uma professora que chegou a amiga de infância de Marco Aurélio. Dentro da faculdade, no ambiente acadêmico, quando eu decidi que trabalharia um tema, eu descobri que a professora Viviane Fuchini, chegou a ser amiga de infância e conhecia a família. Inclusive, a minha aproximação com a família se deu por conta dessa professora, né? Que mostrou toda a seriedade do meu trabalho. Nós tentamos falar com o pai, né, do Marco Aurélio, muito antes de chegar até você. Porque como eu estava te falando aqui dos bastidores, né, depois que foi citado aqui sobre o seu livro, a gente já conhecia a história, mas não conhecia o livro, né? Eu fui pesquisar para chegar até quem tinha escrito esse livro, quando cheguei até você. Mas eu tentei um contato com o pai, né? Eu mandei uma mensagem, não me lembro se ele respondeu, porque faz muito tempo. Eu vou depois dar uma procurada lá se ele respondeu no Facebook para mim. Mas eu até entendo, né? Pela idade, ou até pensei, poxa, se ele não responder, eu vou entender pela questão de seu filho, né? Tantos anos desaparecido e tal. Então a gente respeita muito isso. Então eu não lembro se ele respondeu ou não, mas a gente queria muito entrevistá-lo, a gente quer muito entrevistá-lo também, né? Você disse que ele é muito receptivo, então fica aqui. A gente vai estar em São Paulo no dia 21 de setembro, eu e o Edu recebemos um prêmio lá na Câmara Municipal, né?
E no dia 22, se for possível, a gente gostaria de entrevistá-lo, né? Quem Lógico, sabe? com Vamos tentar certeza. marcar isso com ele. Sim, eu deixo aqui, como registrei anteriormente as palavras dele, o abraço e as portas da casa dele, ele mesmo estão abertas para recebê-los. Porque eu ainda achei que. Eu achava que ele morava em Piquete ainda. Não, ele nunca morou em Ele nunca Piquete. morou. A família é de São Paulo. Tá. Eles nunca moraram em Piquete. Piquete surgiu na vida deles e no caminho deles por conta Nunca mais dessa saiu. excursão do Pico dos Marins. Ah, então ele veio de São Paulo para subir no Pico. Ele veio de Eu achei São que ele Paulo. morava Não, em Piquete. não. Ainda, assim, eu tinha essa dúvida também, né? Tanto com a dúvida do irmão, que também poderia estar junto com esse grupo de amigos, e também dessa dúvida que a família era de Piquete. Depois eu vim a descobrir que não. Eles eram de São Nossa, eu Paulo, não sabia disso. e Piquete nunca mais saiu da vida desse pessoal dessa família. Rodrigo Nunes, a minha pergunta também para você é o seguinte: você escreveu esse livro, tudo bem, é um livro Operação Marins, Desaparecimento do Escoteiro Marco Aurélio, 30 anos de mistério. Mas a minha pergunta é o seguinte: na sua opinião particular, independente do que você escreveu, independente de Não, vai todos contar o final do livro. os relatos e tal, mas não quero que você conte o final do livro, claro. Mas na sua opinião particular, Do Rodrigo. do Rodrigo Nunes, Não do jornalista. não do jornalista, não do escritor, o que realmente aconteceu na sua opinião? Essa é a pergunta que ele quer calar. Né? As pessoas realmente me fazem essa pergunta do que aconteceu. O que eu posso dizer é o que teria acontecido. Supostamente. Né? Eu ainda estou no Supostamente. campo das suposições. Né? Você não tem. Você não afirma nada. Você não consegue. Eu já tenho a minha opinião. Se né? realmente eu afirmar alguma coisa, eu tenho para afirmar como trabalho de investigação, eu tenho que provar. Aham. Né? Então, por que o quebra-cabeça? Porque é sugestivo. Eu quero que os leitores ajudem a costurar essas ideias e montar esse quebra-cabeça. Eu jogo o livro no colo do leitor. O primeiro livro, quando eu lancei em 2006, eu lancei o livro, joguei no colo do leitor e apresentei todas as peças do quebra-cabeça e disse para o leitor no final: o final é seu, o final não é meu. Eu apresentei as peças do quebra-cabeça, monte. No segundo livro, nasceu por quê? Porque pessoas que num primeiro momento, se reservaram em dar entrevista, não queriam falar. Quando viram que eu escancarei muitas verdades no primeiro, resolveram abrir o bico. Rodrigo, eu estou vendo que você está querendo desvendar, que você está querendo, tá? Eu quero contribuir e falar a mais do que eu não falei numa primeira entrevista, no primeiro contato. Olha só, hein? Nasceu o segundo livro. Inclusive, tem um capítulo do livro que é o segredo da enxadinha. O segredo da enxadinha é que a Marlene Xavier, filha do seu Afonso, que era o mateiro que morava lá, né? A Marlene, o seu Afonso tinha um quartinho de ferramenta. Certo. E num determinado momento das buscas, aquela região já estava bem movimentada, a Marlene viu o Juan guardando uma enxadinha no quartinho de ferramentas do seu Afonso. Foi onde ela perguntou para o pai dela. Chegou para o pai e perguntou: o senhor viu? O senhor emprestou uma enxadinha? Assim, o seu Afonso nem sabia da história, falou: não, eu não emprestei nada. E como um lavrador, muito simples, uma pessoa muito humilde, falou: não, filho, eu não emprestei nada. Por quê? Porque eu vi o Juan guardando, e eu acho que eu fui a única que viu o Juan guardando essa enxadinha. O seu Afonso, naquele momento, falou para a filha: olha, guarda segredo. Não fala para ninguém, porque senão a investigação vai virar contra nós. Porque a enxadinha é minha, e aí eu vou ser responsável. Meu Exato. Deus. Então, se acontecer alguma coisa com essa enxadinha, fica quieta, não fala nada. E ela prometeu esse segredo. E durante 20 anos ela guardou isso. Ela guardou esse segredo. Ela nunca falou nada. Quando Esse seu Afonso é vivo? o seu Afonso não, mas a Marlene é viva. E aí, quando eu lancei o primeiro livro, que eu dei esse final para o leitor, muita gente leu e falou: mas tem mais coisa, dá para falar. Aí essa Marlene, eu descobri a Marlene,
E ela quis me contar, ela falou assim, olha, meu pai que me perdoe já faleceu, mas eu vou quebrar essa promessa que eu fiz para ele de guardar o segredo e vou contar que eu vi um ano guardando essa ferramenta no quartinho dele. Existe essa ferramenta? Essa ferramenta, inclusive, uma semelhante, uma parecida, a Marlene tinha na casa dela. Eu tirei fotografia, não a mesma, mas eu tirei uma fotografia de uma semelhante que a foto está no livro. Porque se fosse a verdadeira, poderia fazer algum exame, alguma coisa para ver se, né? Não sei, vai que pode ter espirrado. Lógico. Não sei, né, gente? Isso que eu pensei também. Tudo é possível. Inclusive tem uma outra, aí aguça mais a curiosidade das pessoas, que 4 anos depois do desaparecimento do Marco Aurélio, desapareceu o filho do seu Afonso. Com 36 anos de idade, o João Carlos Xavier desapareceu 4 anos depois, em 89. E o João Carlos, ele tinha problemas assim de cabeça, tomava remédios controlados e tal, era uma pessoa que vivia na dependência dos pais, mas todas as tardes saía, passeava naquelas matas, conhecia aquelas trilhas e voltava para casa, normalmente. Numa bela tarde, em 89, o João Carlos saiu, desapareceu, e foram feitas as buscas, não com a mesma estrutura do Marco Aurélio, mas com os amigos do seu Afonso que o ajudaram. Foram feitas as buscas e também nada do João Carlos foi achado até hoje. Edu, vou mandar você pra lá. Sumir você de verdade. Deixa eu mandar um alôzinho pro Peterson Augusto. Um abraço para você. Aqui, ó, a Isabel está perguntando aqui qual que é a ligação do caso Marco Aurélio com o OVNIs. A gente até comentou, a gente até já falou sobre isso. Pode ser. Mas o Rodrigo falou e não deu a opinião dele. Rodrigo, antes de você dar a sua opinião, eu quero saber o que você acha sobre esse desaparecimento. Surgiu uma outra questão aqui. Desses 30 anos, 32 anos que passaram, ou lá por perto mesmo dos anos 85, 86, 87, não surgiu uma pequena possibilidade de alguém ter visto o Marco Aurélio? Sim, está no livro. Gente, eu até arrepiei de novo. Eu vou parar essa entrevista, não está dando certo mais não. Em 87, um motorista de ônibus chamado Sr. José Benedito, da cidade de Pindamonhangaba, eu pude entrevistar o Sr. José Benedito. Meu Deus. E ele relata o seguinte, que em 85, uns 4 dias depois do desaparecimento do Marco Aurélio, um garoto teria aparecido em Campos do Jordão. Campos do Jordão, quando eu falo Campos do Jordão, é o seguinte, Piquete tem uma estrada... Já fui por essa estrada. Que sai no Horto Florestal. Isso, de Campos do Jordão, já fui por essa estrada. Então, 4 dias depois teria aparecido um garoto todo sujo, ele diz que trajado de escoteiro, e disse que tinha se perdido dos seus amigos e que precisava entrar no ônibus, que precisava ir embora, que precisava... O Sr. José Benedito ficou com pena do garoto, pagou a passagem do garoto, colocou ele dentro do ônibus e transportou. Quando chegou no trevo de Pirapuama, ali em Pindamonhangaba, mais ou menos, o garoto disse que deixasse ele ali. E ele desceu ali. Ai, gente, aí agora foi. Aí o que aconteceu? Quando ele, no mesmo dia, chegou em casa, isso ainda em 85, ele ligou a televisão para ver o noticiário e viu que já estava dando a notícia, né, do desaparecimento do Marco Aurélio. Ele viu a foto, viu a imagem e pensou com ele. Foi esse o garoto que eu transportei. Não é possível. Mas por que ele não falou, não avisou a polícia imediatamente na hora? Por que medo? Ele transportou um menor, ele conduziu um menor. Sem documento? Sem documento, ele pagou a passagem, ele teria sido responsabilizado, inclusive poderia ser cúmplice de uma possível fuga, de repente. E aí era ditadura, a polícia podia bater nele e tal, e ficou quieto. Em 1987, 2 anos depois, entrou uma delegada em Piquete que quis fazer a reconstituição do caso. Quando, 2 anos depois, ela foi fazer a reconstituição, o caso ganhou a imprensa de novo. Quando o seu José Benedito estava na casa dele, vendo novamente o noticiário, que ele viu que o caso ia ser reconstituído, ele falou, eu vou agora falar. Aí ele foi na delegacia de Piquete e falou, olha, eu transportei esse garoto. Aí nesse momento a polícia achou, pô, mas por que o senhor não falou na hora e tal? Ele contou toda a história.
Por que ele não falou? Aí acharam que ele estivesse mentindo. A própria coisa não, nós temos que armar uma para ele, porque esse cara pode estar mentindo. Mas qual foi a ideia? Vamos pegar o Marco Antônio, que é gênio, e enquanto o senhor José Benedito estiver numa sala, prestando depoimento, dando as declarações dele, o Marco Antônio, como quem não quer nada, entra na sala. E vamos ver a reação do eu estou arrepiando de novo. E aí foi nessa hora que o Marco Antônio entrou na sala e o senhor Benedito deu um pulo da cadeira assim e falou assim: olha, foi esse aí que eu transportei. Isso não foi vocês aqui que me deram uma explicação. Quem é esse? Foi esse aí que eu levei. Quantos anos ele tinha? Quem? Não. O Marco Antônio, não foi? Não. Foi em 87. Foi em 2 anos depois. 2 Então, anos depois, 17 não anos. teve tanta mudança assim. Não tem mudança, lógico, são gêmeos. Mas, gente, e essa possibilidade, gente? Agora Mas olha você só, errou. e essas cidades, né? Pindamonhangaba, É o trevo de Pirapuama ali. Isso. Eu sei. As polícias nunca, depois disso, nunca fizeram nenhum tipo de busca. Fizeram, foi acionada, está no processo. Nunca Olha, gente, investigaram nada. calma aí, que agora mudou todo o assunto aqui de novo. Porque tinha essa possibilidade do Marco Aurélio ter sido abduzido. Mas por que não? Foi abduzido, voltou, voltou. Não acredito mais. Não sei, agora o negócio ferrou. Por que tá? Mas vamos entrar na questão que realmente o tal do Marco Aurélio se perdeu na mata, foi para outros lados, não sei, vai que ele calhou de ir para esse lado aí que eu conheço a estrada, que eu conheço, que é a estrada que liga Piquete a Campos do Jordão, que sai ali perto ali do outro florestal, beleza. E depois disso? Porque o que levou o Marco Aurélio de descer nessa qual que é o nome da estrada? Não, é O trevo de O trevo, Pirapuama. Eu conheço esse trevo também. Conheço esse trevo também. Mas enfim. Agora, não sei, gente. O que será? Mas ele iria pra onde ali? Você tem uma noção? Esse motorista afirma realmente. Afirma, sim. Realmente. Porque o motorista nem deixou ele Tá embora. no depoimento dele dentro do. O que você acha, Rodrigo? E depois veio uma senhora, uma empregada doméstica na cidade de Botucatu, que foi ouvida também por autoridades policiais, tem o depoimento dela dentro do inquérito, que um garoto com fome, ela estava lavando a calçada da patroa dela, ali à frente, limpando, um garoto com fome teria aparecido e pedido um copo de leite para matar a fome e tal. E essa moça de Botucatu, ela teria reconhecido ele por conta dos cartazes que já estavam espalhados e por conta do noticiário. E ela entrou gritando dentro de casa para a patroa dela que ela havia encontrado um escoteiro desaparecido. Eu encontrei, eu achei e tal. E nesse momento, questão de segundos que ela entrou gritando, o menino deu no pé, ficou assustado e deu no pé. Então, aí, ó, me arrepiou de novo aqui, que eu vou fazer uma pergunta agora instigante também. Será que ele, olha só, será que ele pode não querer ser encontrado? Esses 30 anos, ele pode não querer estar sendo encontrado, ele pode querer não ter sido encontrado. Isso leva àquela questão que eu falei no começo, ao motivo então, acontecer. porque assim, se a moça entrou gritando que achou, e nesse momento ele deu no pé, é porque ele não quer ser encontrado. A mesma possibilidade que aconteceu no ônibus. Né? Ele estava, pode-se dizer, sem nenhum tipo de destino. Aí quis descer naquele lugar e foi embora. Porque assim, se a história for por esse lado, né, dele no ônibus, pedindo o leite e tal, ele pode não querer ser encontrado. Aí tem que ter algum motivo. Mas também André Felipe, pessoa, não jornalista, não professor, não produtor, não ator, mas a pessoa, André Felipe,